Cláudia? Cláudia, eu não tô te ouvindo. Vou começar a gravar Vou aqui de olhando, novo. vou dando boa noite. Vou admitir todos. Perfeito. Eu vou Cíntia, Nayara. avisar também que o Wagner não vem, tá? Perfeito. Aí temos Oi, mais pessoas aqui. Nayara. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rose. Boa noite, Nayara, Roberto, Cíntia. Oi, boa noite. A Cíntia está sem som ainda, a Nayara também. O pessoal deixa a foto e vem às 8 horas, né? Oi, Rose, Roberto, boa noite. Olá, boa noite. Opa, boa noite. Vocês estão aonde? Onde você está, Roberto? Estou em Bom Despacho, Minas Gerais. E você, Rose? Microfone. Oi. Oi. Oi, a Cíntia. Eu estou em Sorocaba, São Paulo. Em Sorocaba, que legal. Ontem teve uma live aí com o Paulo Prau. Isso. A gente organizou aqui uma live. A gente vai fazer com o Fernando também aí de Botucatu. Estou sabendo. Hoje eu liguei para o Paulo Prau para parabenizá-lo e ele me contou. Ah, que legal, que bacana. Nossa, eu não sabia que ia chegar tão longe assim. Fico feliz. Eu estava na live, tentei ficar ao vivo, mas não consegui. Tá, deu algum problema na conexão da gente lá? Estava difícil a transmissão? Não, quando eu entrava, falava assim, peça permissão para entrar ao vivo. Aí eu clicava, mas eu não conseguia entrar ao vivo. Eu nem sabia que tinha essa opção, que tinha como ingressar ali, mas eu vou conversar para a gente tentar fazer isso dar certo, né? Também seria muito bacana, assim, você participar e a gente adorar também. A Fátima, deixa eu ver, já está entrando bastante gente.
Teriam alguns alunos do nosso instituto que gostariam de participar, mas não estão conseguindo acessar o Zoom. Ah, é? Por quê? Não sei. Até Será que você não pode mandar o link, Ariel? Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, de qualquer jeito, a nossa ideia é fazer lives pequenas e repetir sempre, né? Não uma coisa para 500, 600 pessoas, mas está sempre repetindo. ótimo. Então, se eles não entrarem hoje, eles vão poder entrar na próxima. Aí ele mandou o link aqui, tá? Então, vê se com o link você consegue que as pessoas entrem. Obrigada. Cíntia, eu não estou te vendo. Ah, tá. Só um minutinho. Vou colocar a câmera aqui. Eu nem estava preparada para aparecer. Ah, eu preciso ver quem é a Cíntia, né? Tudo bem? Deixa eu ver, eu tenho que te procurar agora aqui, porque eu estou fazendo pelo celular, então não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Também estou no celular aqui. Agora eu estou te vendo, Cíntia. Oi. E o Roberto falou que está em Minas, né, Roberto? Isso, estou em Minas, próximo a Belo Horizonte, interior, centro-oeste mineiro. Legal. Já tem um CSA aí? Não, sou produtor e estou retomando uma produção agora e a gente está criando em Belo Horizonte um CSA para que eu possa, né, nós aqui, possamos oferecer para fornecer, né, para o CSA em BH. Legal. É 1,50. Para levar, é? Como é que tá aí, Ariel? Tem algumas pessoas entrando na sala de espera. Aqui a Rosângela também, o Leonardo. Agora eu tenho aqui na minha tela o Felipe. Oi, Felipe. Ele não me ouviu. O Alexandre está com a gente lá de Prudente também. Ah, que legal. Aí, ó, sempre tem uns parceiros aí antigos de CSA, de ativismo. Oi, Alexandre. Tudo bem, Cláudia? Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Hoje deu certo. Nossa. Que bom. Esse horário ele é bem favorável para mim. É por isso que a gente tem feito esse horário mais à noite, que aí as pessoas podem mais, né? Isso. Durante o dia, normalmente, você sempre está atarefado com alguma coisa do sítio. Eu perco várias Exatamente. lives. É, Por causa não, a disso. gente fez de propósito nesse horário, Alexandre. Que bom. O Emerson também. Ah, o Emerson, nossa, que chique. Emerson também parceiraço de CSA faz tempo. Emerson, que honra, hein? Que chique, você aqui. Ai, olha onde eu vim. Vocês. Oi? Vim ver vocês. Eu Que bebi bom. bebi um pouco da fonte.
Que bom, Emerson. Olha onde eu vim parar, hein? Eu que sempre fui contra esse. Ariel, Oh, Denis. Olha, o Denis diz que não escuta ninguém. Se tem alguma. Você fechou, Ariel, as pessoas ou não? Não, né? Não, não. Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver aqui. O Denis em específico. E aí, Emerson, como vai a vida na pandemia? estamos no teletrabalho, né? Mas trabalhando até mais do que antes, viu? A gente Muita gente, né? acaba ficando sem horário, então, assim, a gente estica de manhã até a noite. Mas tá gostoso, assim, tá? Estamos fazendo, né? Mas voltar a campo precisa, viu? Faz falta. É verdade. Eu recebo uma rede de vocês de Mongaguá, né? Tem uma rede Ah, solidária. Eu sim, estou acompanhando. legal, legal. É. A gente montou lá nessa comecinho de abril, em função da pandemia, né? Até para conter, porque houve uma queda brusca, né, dos restaurantes, tudo, e os agricultores ficaram sem meios de vender, né? Então a gente montou a rede e trabalhou em cima de divulgação local mesmo, né, da comunidade local. E o WhatsApp, rede do Facebook foram as ferramentas, né? E tá dando certo, tá legal. Que bom. Tá legal. Ariel, o Denis disse que parece que o microfone dele tá, mas o meu microfone tá bom, tá todo mundo me ouvindo. Sim, talvez o caso dele sair e entrar de novo, não sei. Algumas pessoas aparecem que Agora foi, ó. o microfone não tá. Agora o pessoal entrou? Que? Devia o quê? Conseguiu entrar? Sim, ele já tá aqui para mim, mas algumas pessoas, às vezes, o microfone não aparece, só aparece a tela. Talvez seja, não sei se é um problema do dispositivo dele, talvez, por o caso de sair e entrar. A gente tem mais um minutinho antes de começar. Tá. Falta muita gente, Ariel? Não, estamos com um quórum bem legal. A gente já pode, são 8h05 agora, Cláudia, se quiser iniciar, talvez. Tá bom. Pronto. Então, eu vou começando. Eu queria dar boa noite para vocês. Meu nome é Cláudia. Eu sou cofundadora da CSA no Brasil, junto na época, agora quase 10 anos atrás, com a pessoa que era meu marido, Herman. A gente trouxe esse impulso para o Brasil, nós conhecemos lá na Alemanha, nossa casa foi um ponto de CSA, e aí o Herman veio muito com esse impulso, e hoje são 10 anos aí de ativismo em CSA. Vocês viram que no cartaz foi anunciado ao Ariel, a mim e ao Wagner. O Wagner teve um imprevisto, não vai poder estar, e eu espero que nós o representemos muito bem, né? Então, Ariel, Wagner e eu, nós somos esse grupo do coração aqui da CSA no Brasil, a gente que está mais na linha de frente, levando o impulso no ativismo, trabalhando, embora todo mundo seja importante, né? A CSA tem uma rede, um grande coração que pulsa com muitas pessoas no ativismo, e nós vamos levando esse impulso aí pelo Brasil afora. E a ideia hoje é passar para, né, o Emerson, o pessoal que já conhece, a gente vai tentar trazer de uma forma gostosa, com imagens, o que é uma comunidade que sustenta a agricultura, né? E como que eu posso iniciar uma comunidade que sustenta a agricultura. A gente tem pessoas aqui que já estão em comunidades que sustentam agriculturas e várias outras que estão interessadas em iniciar, né? E acho que é isso, né, Ariel? Não esqueci de nada, né, para apresentar. Isso mesmo, tranquilo.
E a gente vai fazer isso a partir de uma exposição de fotos, onde a gente vai apresentar conceitos e os princípios, né? A CSA ela é norteada por 10 princípios que vieram das CSAs do Japão, que se chama Teikei, Taikai, e são princípios que a gente já foi adaptando à nossa realidade brasileira, mas são princípios que norteiam ou deveriam nortear cada CSA, porque é importante entender que a CSA ela não é uma franquia, né? Ela não tem um modelo pronto, mas também não é tudo que é CSA. Então, cada CSA vai ter a sua regionalidade, as suas questões próprias, o seu rosto próprio, mantendo os princípios. Então, vou tentar, junto com a Ariel, trazer agora uma imagem para a gente entender o que seriam esses princípios e como eles funcionam na prática. E vou fazer uma pequena introdução também sobre as comunidades que sustentam a agricultura. Ai, Jesus, Oi? Ariel, você pode colocar a primeira foto? Eu vou colocar aqui. Só um minuto, Cláudio. Por favor, se alguém não estiver vendo, se estiver, me avisem, tá? Porque eu disse que eu estou no celular, eu não tenho uma visão panorâmica de vocês, eu vou passando, mas eu consigo ler o chat, eu consigo ver o que vocês estão falando. Bom, então, né, o nome vocês já sabem, Comunidade que Sustenta a Agricultura, e o nosso mote, o nosso lema é da cultura do preço para a cultura do apreço. E tudo que a gente vai falar a partir de agora é para tentar trazer uma compreensão, o que é, né? Sair da cultura do preço e ir para a cultura do apreço, essa palavra maravilhosa que só existe no português, que é sem preço e com valorização, com amor, com apreciação. Esse símbolo que vocês estão vendo, né, é o símbolo das nossas CSAs aqui no Brasil. Pode passar, Ariel. Então, existe um artista plástico alemão chamado Joseph Beuys, vocês estão vendo aí na foto. Ele criou um conceito que se chama escultura social. E nós tentamos fazer os nossos CSAs como uma escultura social, como uma obra... Ariel tem algo em cima da frase, eu não sei o que é, agora sim. É como uma obra de arte. Eu só vou liberar o pessoal aqui. Isso, pronto. Prontinho. E eu vou falar dessa forma de obra de arte para vocês. E o Beuys fala, todo ser humano tem o potencial de moldar, criar e formar sua vida, ou formar uma CSA, né? Então, o nosso capital, ele fala, é a criatividade. E a gente tem que ter criatividade para começar a pensar diferente, para sair do senso comum, para conseguir entender uma comunidade que sustenta a agricultura. Então, a gente vai amassar o barro junto. Essa foto que vocês estão vendo é um exercício que a gente faz no curso de CSA, no curso presencial, que esse ano foi suspenso. Pode passar, Ariel. Está dando para ver? Está dando para entender? Ok, obrigada. Então, aqui a gente tem uma foto linda, né? Que não dá para saber se o agricultor está plantando ou está colhendo. Vocês podem fechar o microfone, por favor? Porque está ecoando aqui do microfone. Fechei aqui já, Cláudia. Tá, obrigada. E pode passar a próxima.
Então, uma outra frase desse artista plástico maravilhosa, eu vou ler, vocês devem estar aí vendo na tela. Quando um agricultor é capaz de comprovar uma verdade e extrair da terra um produto de importância vital, então estamos obrigados a caracterizá-lo como um ser realmente criativo nesse campo. E, nesse sentido, será necessário aceitá-lo como um artista. Então, o Beuys fala, todos nós somos artistas no nosso local de trabalho. E hoje a gente vai falar do artista agricultor e dos artistas coagricultores, que são aquelas pessoas que participam de uma CSA e que vão construindo essa obra de arte juntos. Então, assim, é uma citação dele que eu gosto muito e que os agricultores, quando estão nos nossos cursos, ficam muito emocionados, porque eles falam, puxa, ninguém olha para o agricultor, eu nem sabia que eu era um artista naquilo que eu faço, né? Pode passar, Ariel. Nós falamos que as comunidades que sustentam a agricultura, elas são uma nova cultura de relacionamento. A gente aprende a se relacionar de forma diferente com o alimento, né? Com aquilo que nos alimenta, com a terra, com a sazonalidade, com o agricultor, com a questão econômica, com a linearidade de ação dentro de uma CSA. Essa foto que vocês estão vendo também é na horta do Marcelo, o primeiro agricultor de CSA do Brasil. No curso a gente sempre faz uma conversa com ele, e aí o professor é o agricultor e nós somos os alunos, e a sala de aula é o campo, né? Então, é muito bonito, porque a gente inverte a lógica, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, vocês conhecem, menino, se você não estudar, você vai trabalhar onde? No campo, né? O campo não tem cultura, né? Então, a gente está invertendo essa lógica, é no campo que a gente quer estar, e essa ligação, né? Toda cultura vem da agricultura, a cultura começou no campo. Essa separação campo-cidade, aonde a gente se criou a ilusão de que a cultura está na cidade, né, com as universidades, com o conhecimento formal, ela precisa ser olhada de novo, e a gente precisa olhar para a cultura verdadeira que está no campo. Então, a gente fala que a CSA é uma escola e é uma nova cultura de relacionamento. Pode passar, Ariel. As comunidades que sustentam a agricultura apoiam a agricultura familiar. Essa é uma meta, inclusive, que está no Estatuto da CSA Brasil, né? Apoiar e difundir a agricultura familiar. Essa foto que vocês estão vendo é do Marcelo, da família dele, do primeiro agricultor de CSA aqui no Brasil, lá na Estância Demetrios, em Botucatu. São 14 pessoas, 12 da família. Então, assim, a agricultura familiar é um pilar importante das comunidades que sustentam a agricultura familiar e a agricultura orgânica biodinâmica, porque se a gente quer construir uma obra de arte, a gente tem que colocar coisas saudáveis no mundo, né? Então, uma agricultura que seja boa para o planeta e para nós também. Pode passar, Ariel. Então, eu vou começar agora, junto com a Ariel, a gente vai fazer um bate-bola, a falar sobre os princípios que norteiam uma comunidade que sustenta a agricultura,
e a partir dessa imagem dos princípios tentar trazer uma coluna do que é uma CSA, e depois a gente pode entrar numa conversa, vocês podem fazer perguntas. Então, o primeiro princípio é a ajuda mútua. Esse aí é um dia de campo, né? Nas CSAs a gente pode organizar dias de campo, onde os membros, os coagricultores vão participar. Os pais estavam ajudando o Marcelo no campo e as crianças estavam plantando, eu acho que era quiabo. E depois eles viram, né, as mudinhas deles crescerem, receberam na cota. O princípio da ajuda mútua, ele é um princípio amplo, porque todo mundo pode participar e colaborar com o seu potencial e com a sua capacidade. A gente sempre pode ajudar o agricultor e o agricultor também nos ajudar na nossa necessidade. Às vezes a gente tem talvez algum desejo de algum alimento, ou a gente quer aprender alguma coisa sobre o campo. Então, assim, todo mundo pode participar dentro da ajuda mútua, né? Entre o agricultor e os seus coagricultores, os seus apoiadores dentro de uma comunidade que sustenta a agricultura. Pode colocar o segundo princípio, Ariel. E eu vou pedir agora para o Ariel, todas as fotos são de CSAs, todas as fotos são verdadeiras, né? Essa é uma foto de uma cota da CSA de Manaus. Eu vou pedir para o Ariel falar desse segundo princípio da diversificação das culturas. Ariel, a foto saiu da... Deixa eu voltar aqui de novo, foi ativar meu som. Esse princípio da diversificação das culturas traz a gente refletir um pouquinho, né, em cima das mais de 5.000, mais de 7.000 espécies alimentícias que a gente tem, né, hoje no mundo, e sempre teve, na verdade, e hoje em dia, como a nossa cultura alimentar de uma maneira geral na cidade acaba dependendo aí de 15 alimentos diferentes, né, 20 alimentos diferentes. Então, dentro da CSA, a gente tem essa possibilidade de conversar direto com o agricultor, fazer o resgate das PANC, que eu penso que isso é sensacional dentro das CSAs. Para quem não sabe das PANC, né, a gente pode conversar mais depois, mas são as plantas alimentícias não convencionais, que dentro de uma CSA, o agricultor tem esse espaço, né, para poder plantar coisas diferentes da nossa agrobiodiversidade para poder oferecer para a gente. Então, quando a gente faz parte de uma CSA, uma das coisas que o coletivo busca é justamente a gente sair de uma monotonia alimentar para ficar cada vez mais diversificado, a gente ter os diversos grupos alimentares ali na nossa cota, na nossa alimentação semanal. Ariel, eu lembrei agora que você não se apresentou, então no final da apresentação aqui que Ariel é um mega agroecólogo e enfim, né? Aí você se apresenta. E eu acho que uma coisa importante nisso, Ariel, né, que você já tocou na diversificação, é como o agricultor de uma CSA não planta focado no mercado, né, na cenoura, no alface e no tomate, que as pessoas comem, ele vai começando a ampliar também o espectro dele na terra, né? Sim, exatamente. Então, a gente pode passar para outra. A nossa CSA, a CSA Demétria, ela aumentou em mais de 40 itens de diversidade, desde que a gente começou a nossa CSA. Esse terceiro princípio, que é a aceitação dos alimentos da época, essa é uma cota também de uma CSA muito bonita, que eu esqueci agora de onde é, não sei se é Manaus também. Ariel, você quer falar desse princípio também? Esse princípio está bem ligado, né, no anterior que a gente falou, da diversificação da cultura, essa flexibilidade que o grupo de coagricultores, né, tem com os agricultores para poder decidir, planejar o que vai ser plantado,
E esse princípio está muito relacionado justamente à consciência do coagricultor, da pessoa que está em casa, que vai cozinhar esses alimentos. Então, eu tenho que entender que, falando de um caso, por mais que a gente tenha citado as punk, as diversidades, mas no próprio caso da alface mesmo, né? Então, é possível, tanto no interior do estado de São Paulo quanto em Manaus, ter alface o ano inteiro. Mas a gente sabe que tem certas épocas do ano que é mais fácil para a gente ter aquele alimento do que outras, né? Então, a aceitação dos alimentos da época, ela reconecta o coagricultor com a sazonalidade, né? Quais são as épocas do ano diferentes, né? Eu saber que durante o verão eu vou ter mais de algum tipo de alimento do que de outro, durante o inverno eu vou ter mais de um tipo de alimento do que outro, e que justamente traz isso para a gente refletir, né? Que se durante a época de um alimento, né, que não é a época de um alimento, mesmo assim eu consigo encontrar ele numa estante de supermercado, traz a gente para refletir assim que provavelmente aquele alimento está sendo cultivado em estufa, está sendo cultivado de maneira hidropônica, ou está tendo que ter alguma aplicação de algum agrotóxico assim para poder ter ele naquela época específico. E na CSA não, na CSA eu enquanto coagricultor vou trabalhar aceitando a sazonalidade de entender o que a terra está oferecendo, o que aquela época do ano está oferecendo para minha dieta, para o meu consumo. A gente pode passar para o próximo? Sim, muito bom. Bom, esse é o quarto princípio, um princípio central, que na verdade tinha sido adaptado com o título de preço justo, e a gente colocou a preço, né? Tá ali, vocês estão vendo a fotinho, aquela cabeça ali com cifrão, do outro lado o coração, e no meio, né, essa mão assim, recebendo essa dádiva da terra. Esse é um princípio central, eu vou ficar um pouco mais nele, o Ariel também colabora, para a gente entender o que é sair da cultura do preço e ir para a cultura do apreço. Então, o que é uma CSA descrita da forma mais simples? É um grupo de pessoas que apoia um agricultor para ele ficar no campo e cumprir a missão dele. A missão do agricultor não é ir vender na feira, não é ser comerciante, é plantar para que a gente tenha alimentos frescos, alimentos saudáveis. E como que a gente pode apoiar esse agricultor a ficar na terra e a cumprir a sua missão e a plantar e a não ter que se preocupar o tempo inteiro com valores, com dinheiro, com ir na feira, com voltar, empacotar, fazer caixa. Como funciona, né? Então, nas nossas CSAs, na maioria, quase todas elas, esse apoio, essa comunidade que apoia o agricultor, ela apoia ele 12 meses por ano, financiando uma vez por mês, né? Colaborando financeiramente uma vez por mês e recebendo os seus alimentos uma vez por semana. Ou seja, é como uma escola, como um aluguel. Numa escola, eu não digo, escola, meu filho não vem em julho na escola, eu não vou colaborar financeiramente com o meu suporte para que a escola sobreviva. Ou eu não falo para o dono da minha casa, eu vou viajar, então esse mês eu não vou colaborar com aluguel. E o agricultor, ele precisa dessa garantia para poder ficar na terra. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia antes da CSA, aliás, eu aprendi muito com a CSA, é que as épocas de janeiro, fevereiro é desemprego para o agricultor, porque as pessoas viajam, as vendas caem muito. Então, dentro de uma CSA, a gente não tem esse problema, porque o agricultor sabe qual o orçamento que eles podem contar e quantas pessoas o apoiam. Então, uma comunidade suportando um agricultor suportando uma comunidade,
no português é bem lindo, né? Pode ser comunidade que sustenta a agricultura que sustenta a comunidade. Eu vou dar a minha taxa de sustentação, o meu aporte financeiro, uma vez por mês, 12 meses por ano e antecipadamente no começo do mês, né? Aqui no Brasil a gente tem a cultura de fazer os pagamentos no fim do mês. Na CSA, a gente financia no começo do mês. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque o que eu recebi já está financiado, já foi financiado. Quando o agricultor arou a terra, pôs a semente, comprou semente, plantou, colheu, já está financiado. Então, eu estou financiando sempre o futuro. Eu estou financiando sempre o que vai vir, né? É muito bonito esse pensamento de que a gente está apoiando o futuro. Então, repetindo, apoio o meu agricultor 12 meses por ano. Tem CSAs que no início começam com um apoio de 3 meses, apoiam depois 6 e depois o ideal é ampliar para 12. Nossa CSA, a da qual eu faço parte, o Ariel faz parte, o Wagner faz parte, que é a primeira do Brasil, que já está há 10 anos funcionando, funciona dessa forma que eu estou falando para vocês. Então, minha contribuição financeira até o dia 5 do mês, recebo meus alimentos uma vez por semana e financio 12 meses por ano. Então, se vocês me perguntarem, Cláudia, eu recebo hoje 14 itens por semana, são 2 cotas, a nossa CSA, a cota 1, ela tem 7 itens. Se você me perguntar, Cláudia, quanto é a cenoura que vem na sua cota? Eu vou dizer para vocês, não tenho a menor ideia, não sei o que custam os meus alimentos da CSA. Eu sei que para o meu agricultor ficar na terra, eu tenho que colaborar, aportar financeiramente com ele, com um valor X que eu coloco todo mês, que vai contribuir para que todo o organismo agrícola funcione. Eu não tenho mais a menor ideia quanto custa a minha cenoura. Então, eu começo a treinar a sair da cultura do preço. Tem pessoas que, quando vão entrar numa CSA, elas pegam item por item e começam a calcular para ver se vale a pena, né? Comprar no mercado, comprar... Não, porque a gente está muito no nosso osso, na nossa cultura, na nossa educação, a gente tem a cultura do preço. Eu quero o bom, bonito e barato, né? Essa é a nossa cultura. Então, ir para a cultura do apreço é um treino que a gente vai fazendo dentro da CSA. Então, assim, sair dessa cultura que tem ali o olhinho, né? Quanto que eu vou ganhar? Uma CSA não tem lucro. O agricultor tem... Ele é imortal, esse tubarão, né? Oi? Oi, Késia. Tudo bem? Alguém precisa desligar o microfone, quem tem saudades também. A gente está com a Késia aqui, que também é uma querida. Então, vamos lá, tá? Pagamento, contribuição antecipada, 12 meses por ano, recebo meu alimento uma vez por semana, colaboro uma vez por mês e vou saindo da cultura do preço. A minha colaboração é para manutenção do organismo agrícola, não é por preço de produto. Ariel, você acha que eu esqueci algo fundamental aí na cultura do apreço? Por favor, complementa. Não, perfeito, brilhantíssimo, Cláudia, brilhantíssimo. Eu acho que para complementar alguma coisa assim, principalmente para os agrônomos que estão aqui no grupo, né, ou quem está ligado com essa parte do plantio, é meio que uma lógica totalmente diferente do que a gente aprende na hora de estabelecer o preço, né, a formação do preço para um produto que a gente vai orientar para um agricultor plantar no campo para depois ele vender na feira, né? Então, normalmente o agricultor tem que plantar uma extensa
né, um extenso canteiro de um alimento, de cenoura, por exemplo, e já contando, na verdade, que aquele canteiro inteiro não vai ser vendido, né? E em cima do volume médio do que ele consegue vender, aquele lucro que ele vai ter na venda da feira tem que cobrir aquele canteiro inteiro. Então, na CSA, a gente, saindo da cultura do preço e indo para o apreço, a gente não quer trabalhar mais com desperdício, né? Não quer trabalhar mais com um preço no alimento que é algo muito sagrado para ter justamente um preço. Então, trazendo para essa cultura do apreço, igual a Cláudia colocou para a gente, é uma chance que a gente tem de sair dessa lógica do desperdício e sair dessa lógica da gente ficar contando e fazendo as contas para ver se compensa ou não, né? Quando eu tenho apreço por aquela cota, por aquela cesta de alimentos, justamente eu estou dando um valor que vai muito além do que o valor monetário mesmo. Mas podemos seguir aqui. Então, peraí, não, só um minutinho, Ariel, Sim, pode... claro. Eu acho que esse princípio é muito importante, porque ele é central, né? Só que eu ia falar alguma coisa e agora eu mesma perdi, mas eu vou lembrar o que eu ia falar. Gente, um segundo. São muitos elementos. Bom, depois eu vou lembrar e vou falar. Ah, lembrei. O que eu queria dizer para vocês é que na nossa CSA, que é a primeira do Brasil, que já tem 10 anos, tem chão e muitos tropeços, hoje a gente tem uma planilha onde a gente trabalha as necessidades do organismo agrícola, né, Ariel? Sim. A gente não trabalha valor de produto, então tem todas... Mas é claro, gente, que sair da cultura do preço e ir para a cultura do apreço é um caminho. Muitas CSAs começam precificando para conseguir um valor de cota, vai calcular o preço disso, o preço daquilo, aí retira o valor de embalagem, retira o valor do que você acrescenta numa feira. Então, a gente tem que começar de algum lugar, mas é importante sempre ter no horizonte aonde a gente quer chegar. E o que a gente quer chegar é no apreço, é numa nova forma de economia, uma economia fraterna, na linguagem aí de hoje, de ganha-ganha, aonde o agricultor pode estar bem, aonde nós, coagricultores, podemos estar bem também. Então, tudo isso que eu estou falando é um caminho, né? Um caminho que a gente vai trilhando e que nesses quase 10 anos de prática de CSA aqui no Brasil, a gente vem aprendendo, né? E como a gente está nessa que já tem um caminhinho mais na frente, a gente já veio testando, então, várias coisas. Então, era isso que eu queria acrescentar ainda. Pode mudar, Ariel. Outro princípio da CSA, olha, gente, vocês têm que ver que isso são princípios. Olha que interessante, né? A CSA do Japão, o Teikei ou Taikai, que um dos significados é o rosto do produtor, do agricultor no alimento, coloca como princípio relações de amizade. Essa é uma foto de um encontro da CSA em Brasília. Não sei se foi um dia de campo, acho que as pessoas estão indo buscar suas cotas, e realmente a gente vai construindo essas relações, porque no ponto de convivência, ou que nome a gente dá, onde a gente vai buscar os alimentos, a gente se encontra, a gente faz parceria. Agora, na pandemia, a gente teria 1000 exemplos para dar para vocês, como as pessoas se estruturaram para fazer carona, ajudar um ao outro, para nem todo mundo precisar ir buscar. Então, essa semana publicaram receita lá na minha CSA, porque os grupos acabam criando seus grupos aí no WhatsApp, então publicam receitas. Por exemplo, no Natal de 2018, a minha CSA fez... os membros fizeram um encontro de Natal onde você
só poderia levar um prato com o que veio na cota aquela semana. Então, assim, a gente realmente vai construindo uma fraternidade, né, dentro das nossas comunidades. Pode passar, Ariel. Ariel, vou pedir para você falar da distribuição independente. Perfeito. Outro princípio. Esse é um princípio importante também, porque principalmente na formação de uma CSA, né, quando a gente vai iniciar. Então, a gente, enquanto coletivo, enquanto grupo, encontrou o nosso grupo de agricultor e legal, né? Estamos com alimento, vamos produzir. E isso essa parte da distribuição, assim, como fazer então esse alimento que a gente já encontrou, esse grupo de agricultores que a gente já encontrou, para fazer chegar na nossa mesa? Como fazer esse caminho do mato até o nosso prato? Então, na maioria das vezes, o agricultor ele já conta às vezes com um transporte próprio, um veículo próprio que ele pode levar essa produção, que ele já leva essa produção para a cidade, para algum lugar da cidade. Né, a gente tem também esse ponto de retirada onde as pessoas têm que ir até lá para retirar, né, esse alimento. O que a gente tem visto com a pandemia também é que algumas CSAs têm se organizado enquanto entregas colaborativas. Então, esse alimento saiu da horta, foi transportado pelo agricultor até um ponto na cidade. Nesse ponto da cidade, algumas pessoas podem buscar, outras pessoas precisam de apoio, né? Ou conseguem revezar por conta de manter o isolamento, para ver quem que são as pessoas responsáveis, quem que será que é o meu vizinho que mora aqui no meu bairro, que eu possa alternar com ele para que semana sim, semana não, a minha cota possa chegar em casa, meus alimentos possam chegar em casa, se não for eu que for buscar, o meu vizinho, né, meu colega aqui do meu bairro. Então, esse é um ponto-chave, né, dizendo de um caso clássico que o agricultor normalmente tem já esse transporte, mas se ele não tem esse transporte, como a gente vê, como esse alimento normalmente saía do sítio e chegava até algum ponto na cidade. Então, eventualmente, pode ser que o grupo acabe precisando desse apoio logístico de alguém, e o importante é sempre colocar essa pessoa, né, essa pessoa que faz a distribuição para o grupo, como um coagricultor, para ela participar da realidade, ela participar do dia a dia, participar das vivências e fazer parte do grupo, do que ser só uma mera pessoa que vai ali receber para fazer esse transporte, né? Então, para fazer esse caminho todo do mato ao prato, a distribuição independente, esse grupo, é que tem que organizar e saber como vai ser feita essa distribuição, né? Como calcular o valor do transporte, né, do mato do mato, digo, da horta, né, até o lugar onde a gente vai retirar o nosso ponto de convivência na cidade. E esse coletivo, então, ele tem autonomia, né, essa CSA ela tem autonomia sobre a questão da distribuição dos alimentos. A ideia é que ela não seja terceirizada como no mercado convencional, né? Alguém que paga para ir buscar do agricultor e levar até um ponto de venda. Não. O próprio grupo decide, articula e busca soluções para isso, né? Soluções criativas. Uma coisa importante da CSA é isso. A gente, como coletivo, e como em coletivo, a gente pode usar a nossa criatividade para isso. E trazendo também que é interessante de pensar que nessa organização da CSA, o nosso principal capital é justamente a nossa criatividade. Então, mais pessoas em conjunto pensando, a gente sempre vai achar um jeito de superar um problema que às vezes pode acabar sendo a questão da distribuição. Outra coisa importante na distribuição independente, vocês estão vendo essa foto, é um dia de entrega de CSA, lá na Demétria, na primeira CSA. Vocês estão vendo, é a Manuela, que com a filha, uma das primeiras membros da CSA também.
e a filha dela está pesando a cenoura. Então, a distribuição independente, ela inclui isso que o Ariel falou, de preferência também, se possível, descentralizar a entrega do agricultor, que seja um coagricultor que consiga, né, transportar os alimentos, e os nossos alimentos, eles não vêm separados em caixas montadas, aonde o coagricultor vem e leva a sua caixinha embora. É uma caixa de alface, uma caixa, aí eu estou vendo a filha da Manu pesando cenoura, eu busco o meu CSA toda quinta-feira, foi ontem, né? Eu vou contar para vocês como é a distribuição na minha CSA. Então, eu tive inhame, tive cenoura, tive batata biodinâmica que o Marcelo plantou. Achei ótimo, batata biodinâmica, várias folhas e abóbora. E eu peso. Então, aqui na Demétria tem um quadro com lá 300 gramas de batata, 500 de cenoura, e ela está pesando. Então, o agricultor não tem o trabalho de montar a caixa pronta. E eu queria contar para vocês que em 2019 eu fui ao Chile divulgar a CSA e tive a oportunidade de ficar numa fazenda biodinâmica, e a Marcela, a agricultora, tinha uma meio CSA, mas na verdade ela montava as caixas para os membros, né? Ainda não era uma CSA. Eu gastei 12 horas montando as caixas com ela, com os pedidos das pessoas. Quem é agricultor vai rir de mim. No final do dia eu já estava caindo, e ela, Cláudia, você está cansada, né? E aí a gente terminou de montar as caixas e não acabou, porque aí tinha que carregar no caminhão para no dia seguinte, às 5 da manhã, estar na porta da escola Waldorf para entregar. Então, montar a caixa com o desejo de cada um é um trabalho muito grande. Agora, se eu vou buscar a minha cota e eu mesmo peso, cada um pesa a sua, ninguém tem trabalho. Então, essa balancinha, esse espaço lá na Demétria, toda sexta-feira tem essa balancinha, tem a lista, cada coagricultor sabe a sua cota, se tem cota 1, cota 2, e pega e leva. Então, isso também faz parte. Graças a Deus, a gente espera que não tenha embalagem, né? Que venha tudo solto, que não tenha plástico, ou se tiver que ter uma embalagem, algo de papel. Então, nós mesmos montamos a nossa cota. Eu hoje estou aqui em São Paulo. Quando a CSA começou na Demétria, ao mesmo tempo, concomitantemente, aqui em São Paulo, na Granja Julieta, um amigo meu, o Adolfo, ofereceu a garagem dele para ser um ponto de entrega de CSA. Então, o Adolfo, há 9 anos, vai às 5 da manhã na feira, porque o nosso agricultor, o Marcelo, ele vem uma vez por semana. A única CSA que tem aqui com os alimentos dele é essa, e eu não quis sair, porque eu estou com ele desde o começo. Mas, apesar do Marcelo vir para São Paulo, ele não leva os alimentos na casa do Adolfo. O Adolfo vai à feira cedíssimo. As caixas já estão lá, como eu falei para vocês, uma caixa de alface, uma caixa de cenoura, uma caixa de inhame, uma caixa... Ele coloca as caixas no carro dele, leva para a casa dele, para a garagem dele, coloca uma balancinha na garagem e cada um vai buscar a sua cota. Como eu moro na Rua da Feira e eu faço uma conferência dos alimentos, eu confiro se está tudo certo, eu vou toda quinta-feira, às 5h30 da manhã, eu bato ponto, converso com o meu agricultor, e converso com o meu agricultor. E então, assim, isso também faz parte da distribuição independente, que eu me responsabilize pelos meus alimentos.
o Emerson colocou alguma coisa aqui sobre adesão ao CSA, depois eu olho, Emerson. O outro princípio, Ariel. Então, o outro princípio é a organização compartilhada, a gestão. A gente teve no começo, o princípio 1 é o apoio mútuo, e eu falei que todo mundo pode ajudar. Na gestão compartilhada, já não dá todo mundo. Quais são as 3 atividades principais da gestão compartilhada? Comunicação interna, comunicação externa e finanças. Então, não dá para um grupo de uma CSA 30 pessoas fazerem isso, e também nem todo mundo tem esse potencial para finança. Então, essa gestão, normalmente, ela é feita por 1, 2, 3 pessoas e ela pode ser rodiziada, né? Na minha CSA, quem faz as finanças é o Wagner. Oi, alguém queria falar algo? Não, tá bom. Essa foto que vocês estão vendo é essa CSA de Itapecerica da Serra, CSA da Serra, e a gente estava trabalhando essa gestão, os agricultores estão sentados ali, e uma das ali com o computador, e a gente está trabalhando essa questão da gestão. Então, a gestão também é feita pelos coagricultores e não pelo agricultor. Pode passar, Ariel. Acho que você pode falar da aprendizagem mútua, Ariel. Esse aí eu encontro lá na horta do Marcelo. Perfeito. Aprendizagem mútua é a aprendizagem que o coletivo tem dentro dele mesmo, né? Então, sempre tem os consumidores aprendendo com os agricultores, né? O que a gente vê, que infelizmente agora com a pandemia está mais restrito, as visitas na horta, mas a gente sempre vê, sempre tem relatos dos coagricultores de como isso é transformador. Às vezes a primeira visita que ele faz na horta, a primeira vez que ele entende aquele processo daquela beterraba que foi plantada, foi cultivada e às vezes a pessoa nem imaginava que demorava tanto tempo, que poderia passar por tantas adversidades, como ataque de insetos e outras coisas no campo, para poder finalmente ser colhida e ser levada até a gente, né? Então, coisas pequenas assim que fazem parte do dia a dia do agricultor, que numa visita no campo o coagricultor ele pode aprender com isso, né? E também vice-versa, como esses agricultores às vezes acabam aprendendo com os coagricultores. Todo mundo sempre tem um pouco para ensinar, né? Todo mundo sempre tem alguma coisa a aprender. Então, esse coletivo, como que ele pode aprender dentro dele mesmo, né? E experimentar, isso é uma coisa importante dentro da CSA. A gente experimentar as mudanças que podem ser feitas ao longo do tempo, né? Então, essas experiências sociais, elas podem continuar acontecendo, e aquelas que são sucesso e prosperam acabam sendo repetidas, acabam sendo colocadas para a CSA, e aquelas também que não deram certo são deixadas de lado e colocadas na experiência do grupo, né? Então, assim, qual que é o DNA desse grupo de CSA? Como ele foi formado? Quem são as pessoas que estão ali? Então, cada um tem uma história de vida diferente do outro, e faz parte, né, dessa convivência em coletivo, dessa vida comunitária, de aprendermos todos uns com os outros, né? E também entre faixas etárias também, né? Então, como que os mais novos podem aprender com os mais velhos, como os mais velhos podem aprender com os mais novos, né? Então, a aprendizagem dentro de um grupo de CSA, ela é sempre muito ativa, né? E igual tem no vídeo aqui da CSA Hofpente, né? Que é uma pergunta que um professor faz, assim, que dentro de uma CSA, uma das principais perguntas que eu posso fazer para o outro é assim: o que eu posso aprender com você, né? O que eu posso aprender com o meu próximo, com o meu colega, com o agricultor ou com a agricultora? Então, a aprendizagem mútua entre cada membro, entre cada lado, agricultor e consumidor, ela é sempre alguma coisa muito viva dentro da CSA. Obrigada, Ariel. Pode passar.
cultivo e consumo local e manter a escala apropriada. Ariel, vou te solicitar de novo. Perfeito. Esse princípio, né, de cultivar e consumir localmente está diretamente relacionado ao desenvolvimento local, né? Principalmente quando eu vou iniciar uma CSA, quando parte de um grupo de consumidores na cidade que querem se organizar enquanto uma CSA, uma das primeiras coisas que começa a se fazer é assim, onde eu posso encontrar alimentos locais, de qualidade, alimentos orgânicos, agroecológicos, da minha região mesmo, para evitar de que a gente vá no mercado. E isso coloca a gente para pensar que às vezes aquele alimento orgânico que está numa prateleira do mercado, né, às vezes a gente não sabe que aquele abacaxi que está ali, ele é orgânico, nossa, que legal, mas ele viajou 4.000 quilômetros, às vezes, para estar ali disponível, né? Então, às vezes, a gente não tem muita noção disso quando tá o alimento ali na prateleira do mercado, por mais que ele tenha um selo de certificação. Então, com a CSA, a gente busca ir além disso, buscar entender qual seria uma distância ideal, como a gente vai fazer para ter acesso a alimentos locais, né? E está diretamente ligado com manter uma escala apropriada de funcionamento, uma escala apropriada de operação de cada grupo. Igual as colmeias de abelha, esse é um exemplo muito interessante. Então, o que acontece quando uma colmeia ela cresce e fica muito grande, né? Então, uma parte daquela povoação de abelhas se mantém ali naquela colmeia e uma outra parte de abelha vai fazer uma revoada para poder ir montar uma outra colmeia, né? E assim por diante, porque tem um tamanho máximo ali que elas todas conseguem se conhecer, que elas todas conseguem produzir o alimento para elas mesmas, que elas todas conseguem ter esse nível organizacional dentro de cada colmeia, né? Então, dentro da CSA, o que a gente vê é justamente isso. Existe um número, né, que não existe um número certo para cada CSA, mas para cada ponto de retirada, pelo menos, a gente entender que existe um número máximo de pessoas que, por mais que aquela unidade agrícola, aquela propriedade agrícola consiga abastecer mais pessoas do que estão organizadas naquele grupo, às vezes aquele ponto de retirada acaba ficando muito pequeno para a quantidade de alimento que está recebendo ali. E isso leva a gente, às vezes, a pensar, falar, poxa, será que a gente não pode ter um outro ponto de retirada, né, no mesmo dia? Ou então, o que a gente acaba vendo também na prática, assim, às vezes o agricultor fala para a gente, fala, Ariel, não tem mais como eu colher 40 cotas na quinta-feira, mas eu sei que no meu sítio tem mais, eu consigo chegar a 80 cotas, né? Então, a gente tem que procurar, junto com o agricultor e esse grupo de coagricultores, um outro dia da semana para que a colheita possa ser dividida entre esses dois dias da semana, né? Então, é importante assim saber que esse alimento está sendo produzido localmente, né? Produzido e consumido localmente, e que a gente tem uma escala apropriada de funcionamento, né? E enquanto coletivo, justamente a gente pensar que o que a gente quer com a CSA? A gente quer produzir alimento para o mundo inteiro ou a gente quer produzir um alimento de muito boa qualidade para essas 100 pessoas, essas 100 famílias aqui, né? Então, esse princípio ele é muito importante para a gente ter uma qualidade, né, na questão da organização da comunidade, uma qualidade na questão das relações pessoais, né? Porque se esse grupo passa e fica muito grande, às vezes as pessoas acabam não se conhecendo, não se interagindo, não sabem o nome uma das outras e o rosto uma das outras. Então, é uma dinâmica bem interessante que cada CSA varia de um número mínimo para um número máximo, mas é livre, né? Livre para cada CSA conseguir se organizar para conseguir atender essas diversas coisas, né? O número de colheitas na semana, o número de pessoas que vão retirar no lugar, várias coisas que têm que ser consideradas. Quer falar mais Obrigada, alguma coisa? Ariel. Pode passar? Não, está ótimo, pode passar. Estamos indo para o último princípio, o 10º princípio, que tem a foto dos todos os princípios e que é o princípio que eu mais sou apaixonada, que é o da estabilidade. O que esse princípio fala?
que quando minha CSA começar, ela nunca vai começar perfeita e com todos os princípios funcionando, muito pelo contrário, mas que tem que ter um grupo com paciência e persistência para carregar esse impulso para o futuro. Com isso, a gente termina essa exposição e eu gostaria de pedir desculpas, porque eu não dei espaço para o Ariel se apresentar, eu gostaria que ele se apresentasse e a gente pode passar para algumas perguntas. Deixa eu ver se... voltei. Perfeito, Ariel, pessoal. Teve um você se pessoal que entrou um pouquinho apresenta. depois. Vou me apresentar agora. Acho que teve gente também que entrou no meio do caminho, mas eu sou Ariel Molina, sou bacharel em agroecologia de formação, fui da primeira turma da Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, aqui em Araras, e atualmente faço meu doutorado lá em Manaus, na Botânica do INPA, e foi onde também tive a oportunidade, né, o orgulho e a honra de, em 2018, fevereiro de 2018, a gente fundar a primeira CSA na Amazônia, ali bem no coração da selva amazônica. E hoje a CSA Manaus é inclusive uma referência não só para a cidade de Manaus, mas para o estado inteiro. Então já temos agora a CSA Alvorada, temos mais uma CSA que vai começar agora a partir de agosto lá, que é a CSA Sítio Santa Luzia, e o pessoal de Maués também interessado ali, e inclusive um pessoal de São Félix do Xingu, no sul do Pará, me procurou essa semana agora justamente para poder fazer, ajudar um apoio, um auxílio inicial nessa articulação inicial. Então, eu já venho atuando um pouquinho depois da Cláudia, né? Minha história com o CSA veio desde 2013, mas tive também a oportunidade de participar da fundação da CSA Brasil em 2013, e desde lá assim, um amor incondicional com esse movimento e com essa nossa CSA Brasil, que faz muito parte da minha vida e da minha carreira profissional, assim, também, né? Então, dentro do movimento CSA também, aproveitando aqui para divulgar para vocês, que é importante passar para vocês que a CSA Brasil é a nossa rede aqui do Brasil, né, de CSAs, e temos também a Urgency, que é a rede internacional de CSAs, que está ativa aí desde dos anos 2000, mais ou menos, que foi justamente para conseguir interligar esses movimentos, essas redes nacionais de CSA em diferentes países do mundo. Só para trazer bem brevemente para vocês, assim, né, que a história da CSA, do movimento CSA em si, ele tem raízes no Japão e na Europa. No Japão ele surgiu, como a Cláudia falou para a gente, como Teikei, que é um fonema para um ideograma japonês que significa unidade, né? Unidade de corpo e alma, uma unidade de que quem consome, quem produz é um só também, e foi melhorado, adaptado filosoficamente para justamente colocar isso, né? Colocar Teikei significa colocar o rosto do agricultor no alimento, né? Saber que aquele alimento ali, lá de Prudente, foi cultivado pelo Alexandre e tem o rosto dele impresso, imprimido ali naquele alimento, né? Então, que vai ser diferente do nosso agricultor aqui do Marcelo, que vai ser diferente do nosso agricultor Joed lá em Manaus. Então, a proposta da CSA surgiu muito disso no período de pós-Segunda Guerra, enquanto estavam se organizando as sociedades, e as donas de casa, as pessoas que estavam na cidade também começaram a ter muito problema em acessar alimentos de qualidade e começaram a se organizar enquanto grupos para apoiar diretamente esses agricultores. E o movimento começou a tomar forma no Japão e seguiu até hoje. Hoje em dia, entre 1/4 e 1/5 do Japão, dos consumidores, das pessoas em geral nas populações urbanas, elas têm acesso a alimentos via CSA, via Teikei, né? Isso começou na década de 60, esse movimento no Japão, mas nesse mesmo tempo, isso que eu acho uma coisa muito interessante, muito especial do movimento CSA, que também faz a gente refletir que, assim, a gente, enquanto ser humano, a gente nunca pode ser orgulhoso demais, ou prepotente demais de achar que uma coisa que a gente pensou agora, teve uma ideia agora, nunca foi pensada por outra pessoa em outro lugar do mundo, né?
Então, ao mesmo tempo que o Teikei começou a acontecer no Japão, experiências sociais também voltadas para a produção e abastecimento local de alimentos começou a ser organizada na Europa Central, principalmente na Alemanha e na Suíça, muito impulsionados pelo movimento da agricultura biodinâmica, com as contribuições do Rudolf Steiner. E enquanto no Japão, naquela mesma época, tinha sido influenciada bastante, o Teikei foi influenciado pelo Mokichi Okada, que é o fundador da agricultura natural, inclusive, né? Então, no início, de maneira desconexa, no Japão, acontecendo o Teikei, experiências na Europa. Na metade da década de 80, 2 agricultores europeus, um alemão e um suíço, eles foram para a costa leste dos Estados Unidos e resolveram tentar a primeira experiência de CSA, né? Então, eles pensando em várias ideias, vários desses princípios que a gente colocou aqui, quais seriam as organizações mínimas para um coletivo independente, um coletivo autossustentável, para existir, onde a gente pudesse dividir os riscos, onde os benefícios e as responsabilidades da produção de alimentos, através de um acordo vinculativo de longo prazo. Essa que é uma das definições do que é CSA. Então, desde a metade da década de 80, esse movimento começou a tomar forma. De 2 CSAs, inclusive nos Estados Unidos, foram fundadas ao mesmo tempo com esses 2 agricultores. E enquanto o movimento começou a tomar forma nos Estados Unidos, que as pessoas, justamente numa reunião igual essa aqui, só que presencial naquela época, né, entre a década de 90 e a década de 2000, alguém levantou uma mão e falou assim: nossa, isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos já tem no Japão, já tem com o nome de Teikei. E foi então, né, historicamente, o momento em que os movimentos começaram a se tocar, né, intercontinental, de maneira entre os continentes. Então, a partir dos anos 2000, a URGS foi fundada justamente para dar uma forma, dar uma identidade para esses movimentos, né? Então, assim, a URGS o que é? Um movimento de agricultores e consumidores ao mesmo tempo, né, que buscam levar os modelos de CSA e outras formas de parceria locais e solidárias baseadas na agroecologia pelo mundo inteiro. E uma coisa também para deixar para vocês aqui, que o nosso último Congresso Internacional de CSAs aconteceu na Grécia em 2018 e acabou culminando com a fundação da Rede Helênica de CSA. E também conseguimos, né, a partir desse evento, trazer um indicativo de que a nossa 8ª Conferência Internacional, que está marcada para acontecer em novembro do ano que vem, de 2021, aconteça aqui no Brasil, né? Então, assim, todos os nossos internacionais, a França, os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, o Japão, está todo mundo curioso, todo mundo querendo saber o que está acontecendo aqui no Brasil, o que é que a gente tem essa qualidade diferente aqui de outros CSAs, porque o que a gente vê é que cada lugar, então nos Estados Unidos tem a qualidade deles diferentes, né? Na França tem outra qualidade também, eles se organizam enquanto associações, mas tudo é CSA, independente do nome, tudo que está ligado na URGS, somos todos CSA, todos levamos essa mesma bandeira, né, de trabalhar como se fôssemos advogados dos agricultores, é isso que a gente quer trazer, né? Porque que o agricultor, que é uma pessoa que cuida da nossa saúde, que mantém a nossa saúde viva, por que ele recebe tão pouco, né? Por que ele, na nossa sociedade, é visto, né, como não é visto como um trabalho essencial, como ele realmente é. Então, justamente a gente que está na cidade, que tem acesso a essa informação, igual eu, a Cláudia, todos vocês que estão aqui, como que a gente pode trabalhar advogando pelos nossos agricultores, dizendo por que eles têm que receber salários melhores, por que a gente tem que por que é importante e interessante a gente se associar com um agricultor, com um grupo de agricultores, dessa maneira, para a gente fugir justamente da lógica capitalista, fugir dessa lógica mercantilista, dessa lógica comercial e fazendo essa ponte, essa transição de uma cultura do preço para uma cultura do apreço, né? Então, Ariel, falando... Sim. Você terminou? Não, falando sim, terminei.
Há um local, um site com levanta... Sim, a gente tem o site csabrasil.org, onde vocês podem localizar as CSAs. Mas antes disso, veio aqui uma pergunta se a gente poderia dar um exemplo de planilha das necessidades do organismo agrícola. Eu não consigo localizar quem perguntou. Nós criamos em 2014 um curso que várias pessoas que estão aqui já fizeram, né? Na Bahia, lá em Botucatu, aqui estou vendo o Emerson, né? Tem o Alexandre, tem a Nani, tem a Keise. Então, nesse curso de 4 dias presencial, que foi cancelado, a gente passa toda a filosofia de sustentação e prática, né? Então, agora, numa conversa como essa, mostrar uma planilha assim, não faz o menor sentido, porque tem um caminho que precisa ser entendido. Então, eu aconselho a quem fez essa pergunta, se a pessoa tem muito interesse, entre em contato no particular com um de nós, o Ariel vai colocar o contato e a gente pode explicar como funciona essa planilha, né? Aí tem uma pergunta aqui, qual a orientação para quem vai começar o CSA? Oi, Késia, vocês vão conseguir aí. A Késia escreveu, estamos na luta aqui para iniciar em São Luís. É assim mesmo. Então, já vou responder a pergunta. Qual a orientação para quem quer começar o CSA? Primeira orientação, não tenha pressa. A gente tem exemplos de CSA que começaram no dia seguinte, exemplos de CSA que começaram, precisaram parar e voltaram, e exemplos de CSA que demoraram 2 anos, como na Bahia. A Gi veio fazer o nosso curso, a Gisele, né, que foi a grande fomentadora, e foi num processo, e depois de 2 anos montou, não é? A Nani está escrevendo ali, começou o movimento e a CSA Bahia está maravilhosa. Então, eu vou falar as minhas orientações, o Ariel pode falar as dele. Primeiro, não tenha pressa, não queira começar grande. Comece pequeno, se você começa com 5 coagricultores, não tem problema. Na semana que seguinte já entram mais 3, mais 2, né? Quer começar com 30, às vezes começa, né? Mas é aquilo, né? Small is beautiful, né? O pequeno é bonito. Então, não tenha pressa, comece pequeno, faça o nosso curso, que agora vocês não podem fazer porque foi cancelado, mas o curso de 4 dias é muito legal, dá uma base. E Ariel, Wagner e eu já estamos em discussão. Em hipótese alguma, a gente quer substituir o curso presencial pelo online, mas a gente quer criar alternativas de, pelo menos nessa época da pandemia, que as pessoas possam entrar em contato com algum conteúdo, e a gente já está preparando isso, né, Ariel? Já estamos preparando como que a gente acha que vai poder ser esse conteúdo online, então isso vai ajudar também. Outra orientação, entra no site da CSA Brasil, essa base de 4 dias torna o futuro... Tá, já respondo. Entra no site da CSA Brasil, você quer abrir uma CSA na Bahia, então você vai falar com a Gi, com a Nani, que é em São Paulo, vem falar comigo, com a Gabi, que é lá em Botucatu, fala com o Ariel, Bauru. Quando a gente começou, né, quando o Herman começou, não tinha nenhum CSA, a gente não podia dar nenhum exemplo, hoje tem mais de 140. Então, procura quem está mais perto de você, quem tem uma CSA, quem pode te ajudar, entre em contato com a gente. Então, essas são todas as dicas. E alguém perguntou se com o curso de 4 dias dá para começar. Dá, tem várias pessoas aqui que fizeram o curso. É uma base muito boa. E é claro que depois, se a pessoa precisa de um suporte, perguntas, ela vai procurando a nós, que estamos nesse... Vocês têm uma dica com a comunicação, não sei, depois eu vejo esse... vocês entrem em contato. Então, essas são todas as orientações
que eu dou para vocês. Tem muita gente hoje que pode apoiar na formação de uma CSA. Ó, a Nani está aí, a Nani é uma grande articuladora da Bahia lá com a Gi. Então, hoje na Bahia a gente já tem referência de CSA. Aqui em São Paulo a gente tem referência, em Manaus, no Recife. Vai me ajudando aí, Ariel. Então, tem todas essas orientações que eu dou, né? Entra em contato com a CSA Brasil, então tem muito apoio hoje para começar uma CSA. Cláudia, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma estatística para a pessoa que me perguntou se o curso, em 2014, quando a gente começou o curso, a gente tinha de 4 a 5 CSAs, e hoje a gente tem 140 ou mais. Piracicaba acabou de criar uma CSA, todo dia alguém cria uma CSA. Então, o curso foi um divisor de águas. Ariel, tem aí uma pergunta da rede social que eu perdi, talvez você possa responder. Não, eu resgato aqui. Deixa eu só passar aqui, acho que a Thaís levantou a mão para falar com a gente, se ela quiser falar. Tá bom. Eu não vi Thaís? a mãozinha. Aí. Sim, boa noite. Obrigada aí pela apresentação de vocês, Cláudia e Ariel. Eu sou Thaís, eu sou aqui do Distrito Federal. A gente está começando a organizar. Eu já conheço alguns CSAs aqui, gente que participa, que é co-agricultor de CSA, mas a gente está no momento de criação de uma CSA, né? E aí eu queria saber uma coisa mais formal mesmo, acho que não é tão principiológica assim, como foi o que vocês colocaram, uma coisa mais operacional. Para ser reconhecido como uma CSA, tem algum tipo de cadastro, algum tipo de registro, alguma coisa formal nisso aqui no Brasil ou não? Não. Tá. Nós temos a CSA Brasil, que apoia e fomenta a difusão de CSA, mas nós não somos um órgão controlador. Porém... Não, eu disse só de cadastro mesmo, porque vocês têm eles mapeados ali, né? Isso, mas o mapeamento, a gente pede assim, ó, você começou um CSA, avisa a gente que a gente inclui no site. Ele está bem embrionário ainda, eu queria saber se tinha algum tipo de registro, assim, além do que vocês fazem de forma... se alguém já teve contato com vocês, como vocês são referência, e avisa que existe um CSA, não sei aonde vocês registram ali. Não, e também, assim, quase todas as pessoas que começam o CSA, a maioria passa pelo curso, então a gente tem uma relação bem próxima com as pessoas, mas você está falando, eu não sei que registro formal, porque a ideia do site é divulgar os CSAs para que as pessoas que têm interesse possam entrar em contato com as CSAs regionais. É essa a sua pergunta? Não, tu me respondeu perfeitamente. Eu queria saber se existia algum tipo assim, se tu teria que cumprir certos pré-requisitos, além desses principiológicos e de funcionar com uma certa frequência, de ter cota mensal. Assim, se teria alguém que daria assim, tu é uma CSA, então deixa eu te colocar aqui para ter acesso. Algum tipo de registro, assim. Pensando numa coisa mais de viés, sei lá, de alguma associação organizada da sociedade civil ou de uma coisa de governo, assim mesmo. Não, né? Não. Nós não temos vamos dizer, um selo, banco de dados, sei lá. Uma certificadora. Nós não somos uma certificadora. Porém, a gente acompanha e apoia CSAs e a gente sabe também o que não é uma CSA, né? Então, como vocês sabem, quando a gente começou a CSA no Brasil, todo mundo dizia que não ia dar certo. Ouvi isso milhões de vezes, brasileiro não dá para confiar. Hoje a CSA é um sucesso, então tem muita gente usando o nome de CSA sem ser CSA, né? Então a nossa ideia é que a CSA Brasil possa ser uma parceira para apoiar que as CSAs possam realmente serem CSAs, né? Serem comunidades que apoiam a agricultura. Fala, Ariel, desculpa. Não, imagina, realmente... Isso que a Cláudia colocou, eu acho que responde a Thaís, mas talvez mais uma curiosidade assim, que tem no movimento internacional, é que também não é a Urgence não é uma certificadora de CSA nem nada, mas como uma questão de puxar a gente para trabalhar mais com CSA, é que
se aquela propriedade, né, agrícola, aquela unidade agrícola, ela é pelo menos 50% dela opera enquanto uma CSA, ela é considerada uma CSA, mas assim, existem N casos no Brasil e fora do país que às vezes 1/4 da produção só é de CSA, né? Isso não é um problema, né? E o que eu vejo, assim, dentro dos princípios todos que a gente passou, essa questão de divisão dos riscos e responsabilidades e benefícios, uma coisa que acho que a própria comunidade se autocertifica, que é essa questão do compromisso, né? Eu acho que a principal certificação é essa. Qual é o compromisso que esse grupo tem com ele mesmo? Qual é o compromisso que esse grupo tem com o agricultor? Essa talvez seria a única formalidade, de uma certa forma, assim, para a gente se entender enquanto grupo, que foi o que a Cláudia colocou. Nem sempre a gente vai conseguir atender os 10 princípios de uma única vez, né? Mas a gente tem um compromisso de que a gente quer trabalhar junto para caminhar e tudo mais, né? É uma CSA, né? Perdão, como que é o seu nome que me perguntou de Brasília? Eu esqueci. Thaís. Thaís, hoje interessante, eu tive uma conversa com uma pessoa lá do DF chamada Pedro Ivo. Você conhece? Não sei se está aqui no grupo, se entrou, tá sendo o grupo de WhatsApp, está sendo bem assim, onde está sendo embrionário, está sendo assim, e cada semana a gente está primeiro buscando cesta, assim, da pessoa, ainda Não, não o tá Pedro tudo Ivo, exatamente. ele montou uma ONG que se chama Terra Azul, ele é um assessor da Marina Silva e é um apaixonado pela CSA, né? Então, hoje, ele até me propôs uma parceria para nós, e aí eu acho que a gente tem muito que conversar, Thaís. Vamos trocar figurinha aí. Eu tinha uma viagem agendada ao DF em outubro. Infelizmente, acho que com essa pandemia, todo um programa muito interessante com o Gerhard Hefner, que é fundador do Partido Verde alemão, e a gente ia fazer toda uma programação na CSA Bindu de Brasília, com a Ximene e o Marcos, que eu gostaria de te recomendar como parceiros. A CSA Bindu é uma CSA muito legal, e a gente estaria aí em 15 de outubro com o Hefner, que é esse fundador do Partido Verde alemão. Não sei, eu acho que esse evento vai ser virtual, então, assim, tem muita coisa boa para a gente fazer aí no DF, hein, Thaís? Perfeito. E você pode, Obrigada. se quiser, pegar meu contato. O Ariel vai colocar lá depois e eu conto mais, porque eu não vou ficar falando aqui. E tem essa pergunta das redes sociais, Ariel, nós não respondemos ainda. Eu acho que essa tem dica de como usar a rede social, é isso? Eu não consegui ler toda rápida. Tá aqui, eu posso ler aqui de novo, deixa eu ver aqui. Foi a Jéssica que trouxe pra gente, né? Olá, boa noite. Vocês têm uma dica de como a comunicação das redes sociais, de uma rede social de CSA, deve lidar com a concorrência? Muitas ideias de entrega de cestas acontecem nesse momento de pandemia e disputam com a proposta de CSA. Acho que, Jéssica, só para você informar para a gente de qual localidade que você fala, para a gente entender, porque nem todos os lugares isso tem, de certa forma, acontecido, assim, né? Porto Alegre, Ariel. Porto Alegre, ok. Bom, o que eu posso começar respondendo essa, sim, eu passo para a Cláudia, mas o que eu vejo, assim, que as CSAs, de uma maneira geral, não só no Brasil, no mundo, elas têm um grande potencial para se desenvolver a partir das redes sociais, né? Vários agricultores têm também. E o que eu penso, assim, que não sei se é uma questão de concorrência em si, mas de entender que justamente com esse caminho que a gente traz, a gente oferece com a CSA, de uma sensibilização maior, uma conscientização, de mostrar assim quais são os problemas de você não se associar, não ter esse compromisso com o agricultor. É importante a gente deixar a cara das pessoas, né, de que trabalham, quem são os agricultores e tudo mais, disponíveis nas redes sociais. Hoje em dia, a gente tem muitas estratégias assim para conseguir já organizar em coletivos, organizar essa rede, as redes locais, tudo mais, marcando as pessoas, usando as tags certas assim para a gente conseguir somar forças e avançar. Então, eu penso que
isso é uma coisa que tem acontecido no mundo inteiro, né? Então, vários agricultores eles estão usando plataformas online para isso. Na Índia, inclusive, né? Recebi um e-mail do Joy, da rede de CSA da Índia, falando que assim aumentou exponencialmente o número de aplicativos e sites que oferecem saídas para os agricultores lá na Índia, né? E isso acaba sendo um problema, né? Porque, na verdade, quem opera essas redes sociais, na verdade, não, na maioria dos casos, não são os agricultores, são os coagricultores. No caso de uma entrega de cesta, acaba sendo uma terceira pessoa que acaba operando isso para fazer o marketing das cestas, né? Então, o que eu posso deixar assim de experiência minha, né, com essa questão de uma possível concorrência, de um número de entregas de cestas aumentando nesse tempo, é que a gente tem que continuar usando as redes sociais para divulgar nosso CSA e justamente a gente indo na raiz do problema, né? Qual que é a raiz do problema? Qual que são por que a gente está aqui organizado enquanto comunidade? Que eu acho que é uma qualidade que a CSA tem que as entregas de cestas não têm, que é justamente como a gente ter esse pertencimento de comunidade, e a gente mostrar que a gente está junto, né? Porque a entrega de cesta, na maioria das vezes, o cliente pode ligar e falar assim, na semana que vem eu não vou buscar, né? Não tem justamente o compromisso, né? A gente ainda está trabalhando com a lógica do preço. Então, não sei se a Cláudia quer adicionar alguma coisa. Eu queria contar que, então, dentro de uma CSA, eu falei da linearidade, então a gente consegue conviver com as mais diferentes ideias. Então, o Ariel tem 30 anos e eu tenho 62. E eu gosto da comunicação pessoa a pessoa, né? Então, a gente sempre tem um debate, né, Ariel? Ele começa a falar aí das redes sociais e eu começo a ficar assim nervosa de brincadeira. Eu com essa pandemia, né, fiz um salto quântico em relação às redes sociais que eu nunca pensei na minha vida, mas em princípio eu gostaria de dizer que se o Wagner tivesse aqui, ele ia dizer que o mais simples é o melhor, o mais direto é o melhor. Se for fazer uma fogueirinha para se comunicar, quanto mais direta essa comunicação eu acho melhor. Então, realmente, não dá para a gente se comparar com uma entrega de cesta, né? As CSAs exigem muito mais consciência, muito mais atividade, muito mais participação. Então, ela não é um movimento que vai rápido, não dá para competir mesmo, porque entrega de cesta está na lógica do mercado, então tem que ter paciência, é isso que eu acho. Em relação às redes sociais, eu concordo com a Ariel na forma de que eu acho que a gente tem que usar para divulgar as CSAs, né? Em relação a plataformas, isso eu não entendo, então não vou falar, né? Mas eu acho que Daniel, você pode falar com a Cláudia para saber o que é? Eu não estou dando mais conta de ler aqui. Depois você lê para mim, Ariel. Então, eu acho assim que a resposta é um mix da resposta do Ariel e da minha resposta. Espero que você fique satisfeito. E aí, eu vi uma pergunta se tem CSA na Zona Sul. Tem. Nós temos aqui, nós criamos o CSA São Paulo, né, que é articulado pela Gabriela, Juliana e eu. Então, depois, se você entrar no site, está lá, ou você pode procurar o telefone da Gabriela no site, ou o meu, eu posso informar. A gente tem pontos de entrega na Vila Mariana, eu preciso me lembrar agora, porque o meu não é. Ah, tá bom. Alguém pediu um modelo de planilha, então, gente, infelizmente, a gente não vai mandar planilha pelo e-mail, porque essas planilhas, se mandar pelo e-mail, elas não fazem sentido nenhum, né, Ariel? A gente precisa conversar sobre elas. Eu acho que o que a gente poderia fazer é estar fazendo um encontro de aprofundamento para falar mais sobre isso, né, Ariel? O que você acha? Sim, eu acho que essa parte da planilha financeira, ela é uma coisa que precisa ser vista com mais calma, assim, porque é uma grande responsabilidade. Mas assim, para tentar trazer um pouquinho assim para Larissa, né?
é uma questão assim de a gente elencar os custos de produção de uma maneira geral da unidade agrícola, somar esse custo de produção anual no salário dos produtores, também dos agricultores, pensar no nosso fundo de reserva, pensar na doação para a CSA Brasil e, finalmente, a gente dividir esse orçamento total pelo número de pessoas com que aquela unidade agrícola, aquela propriedade agrícola tem a capacidade de abastecer. Bom, em linhas gerais, é assim que é feito o planejamento orçamentário, mas é claro que para organizar essas planilhas a gente tem algumas minúcias para seguir, assim. Então, acho que concordo com a Cláudia que valeria a pena talvez ter um evento assim só para a gente falar sobre isso, né? E sobre os 10 princípios, né? Qual foi o pedido dos 10 princípios, Ariel? Eu não consegui ler. Eu acho que ela pediu para repetir só quais são os nomes de cada um, assim. Mas essa apresentação eu posso, acho que, enviar por e-mail para todo mundo, né, que se inscreveu, para vocês ficarem com elas também. Pode Não tem problema. compartilhar. Isso. Aí, deixa eu só ver aqui, trazer para a Nani, abrir o microfone para ela. Nani, se você puder. Oi, pessoal. Olha, antes da Nani... Pode falar, Cláudia. Não, eu ia dizer, Nani, antes de você falar, que a Gisele mandou aqui um monte de palmas e abraços lá da Bahia. Maravilha. Então, boa noite, Cláudia. Gratidão aí, você e Ariel, firme e forte nessa atividade aí. Bom, queria só comentar um pouquinho da nossa experiência aqui, né, na rede social, que a gente está, na verdade, buscando formar uma nova consciência, né, em torno do alimento. Então, dar o protagonismo para a agricultura, ao invés de estar tão produto, né, trazendo mais para o alimento. Então, eu que tenho tomado um pouco mais essa atividade para mim, assim, e eu tenho buscado trazer vídeo do agricultor. Eu peço sempre para Edinaldo, para ele trazer a realidade dele, está chovendo lá, se tem as crianças colhendo, para que as pessoas se conectem a esse dia a dia do campo, né? Porque a gente fica muito distante. Então, aí as pessoas, quando estão se aproximando para conhecer a nossa iniciativa, elas já estão entendendo um pouco mais que não é só uma comercialização de cestas, mas é um relacionamento com o campo. Então, é isso. Muito Gratidão. Legal, Nani. Então, para isso, as redes sociais podem ser excelentes, né? Aí, um complemento, né, para a pergunta. Muito bom. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais um. Acho que era isso, a última pedido de fala. Acho que foi. Não, temos mais uma pessoa, o Carlos também. Qual é a pergunta? Carlos Gondo, acho que ele quer falar. Pode falar, Carlos, o seu microfone está aberto. Não, desculpa. Não quer, não. Não? Ah, tá. É que apareceu essa mãozinha aqui. Tranquilo. Ah, tá. Sorry. A Laís tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Se quiser falar, pode abrir o microfone, Laís. Se quiser escrever também, a gente lê aqui. Olá, boa noite. A minha dúvida, a gente está querendo montar aqui na Chapada Diamantina, né? E trabalhar com agricultores que não estão mais comercializando os seus produtos, né? Faz uma parte também de um resgate, assim, dessa atividade, né? Com comunidades tradicionais. A gente tem uma comunidade tradicional aqui, quilombola, em Lençóis, que chama a comunidade do Remanso, e eles começaram a atuar com turismo e praticamente pararam de produzir. Então, assim, a gente queria tentar trabalhar com eles e saber se vocês já começaram se vocês já fizeram CSA nesse contexto, né, de agricultores que estavam desistindo da agricultura e agora, até por conta da pandemia, eles voltaram, fizeram um financiamento coletivo para comprar um mini trator, então estão nessa retomada e a gente queria, inclusive, montar o CSA para ajudar nesse contexto, né? Se vocês têm algum exemplo, se isso dificulta um pouco, né, a criação do CSA nesse contexto, é isso.
Não, já Obrigada. tivemos vários modelos de formação de CSA, inclusive em São Carlos, né, Ariel? Que a Dina estava fora da agricultura, trabalhando na construção civil, e voltou a partir de um pedido de um grupo de coagricultores, e eu acho que o Ariel tem outros exemplos, e acho que as dificuldades que existem numa CSA, elas sempre podem ser resolvidas com criatividade com os coagricultores. Você pode trazer exemplos também, Ariel? Eu só queria colocar antes que alguém falou que o site está com problema, só que não dá para a gente ver agora, depois a gente vê. Isso, Felipe, aqui eu coloquei para ele, Felipe, não era para estar aparecendo essa mensagem, como o mapa das CSAs ele é feito pelo Google Maps, às vezes pode ter sido algum erro de atualização na hora do site, assim a gente vai ver, mas não era para aparecer essa mensagem de senha. Isso. Sobre essa pergunta da Laís, sim, na verdade a CSA ela traz esse grito de esperança, né, essa possibilidade dos agricultores não deixarem, né, não perderem a esperança na terra, não perderem a esperança no que eles mais sabem de fazer de melhor, que é produzir. Então, o que eu consigo lembrar, inclusive, foi um pedido de ativistas da África do Sul, recentemente, coisa de umas 4 semanas atrás, que vieram procurar a gente aqui da CSA Brasil, o pessoal da Just Food, a rede de CSA lá de Nova York, da Suíça, para falar, né, gente, como a gente faz para iniciar uma CSA aqui, porque nossos agricultores eles estão desistindo de plantar, eles estão perdendo totalmente a fé, assim, em produzir esses alimentos, levar para a cidade. Então, é possível, a gente tem que ir com calma, né, e é uma saída, né, para praticamente todos os agricultores familiares, a CSA é sempre uma saída para eles, assim. Então... Laís, né? Não, desculpa, Ariel, desculpa. Às vezes tem um delay aqui, eu acho que terminou e não terminou. Isso, é a Laís. Então a gente tem que olhar caso a caso, assim, mas eu acho que, como você está falando da Bahia, tem o pessoal da rede, mas a gente também pode dar esse apoio aí. Eu já deixei o contato da Cláudia, vou deixar o meu e do Wagner também, e a gente pode conversar depois mais profundamente a respeito do seu caso específico, assim. Ô, Laís, o exemplo de São Carlos, o grupo de coagricultores apoiou o organismo agrícola 3 meses sem receber a colheita. Então, essa é uma possibilidade também para o agricultor voltar a plantar, que eu tenho um grupo que apoie esse agricultor antes de começar a receber o alimento, né? E se você quiser, convida a gente para ir para Lençóis, que eu vou adorar. E para Lençóis, né, Ariel? Vai ser ótimo. Legal, obrigada. É isso que eu estava pensando, porque se a gente começasse, talvez eles não tivessem alimento ainda, né, para fornecer. Então, teria que ter esse prazo antes. Mas tá certo. Obrigada e estão convidados para vir, sim. Eu adoro a Bahia, gente. Pode me convidar aí que eu vou. Esse ano o nosso curso foi cancelado aí, né? Infelizmente. Mas a gente já tem dado 2 cursos por ano de CSA em Camaçari, né? Tem sido muito bom. A Nani está lá, ajuda a organizar. Então, assim, vai conversando, né, com a gente, a gente está sempre aberto aí para conversar. Teve alguma pergunta, Ariel, também? Temos aqui uma da Cíntia, não sei se a Cíntia quiser abrir o microfone para conversar com a gente é da também. parceria pública ou privada? Essa é a pergunta da Cíntia? Isso, talvez entendesse um pouco quais seriam essas parcerias, né, mas de uma maneira geral, assim, o que eu entendo, né, como uma parceria pública ou privada, a pública já acontece com muitos agricultores de CSA, que é a questão deles serem atendidos pelo PA e pelo PNAE, né, para quem não sabe, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é uma parceria com o governo que os agricultores podem fazer para que uma parte da horta deles que não está sendo contemplada pela CSA, que eles possam ter esse escoamento de produção sendo levado para instituições do governo, para as escolas públicas também, né?
como parceria privada, eu não sei exatamente, né, o que é colocado, mas muitos CSAs, o que a gente vê, os agricultores, eles às vezes antes de iniciar uma CSA, né, eles já têm por exemplo, um restaurante que eles abastecem já há alguns anos, né, e é um cliente antigo deles e que está sempre junto com eles. Então, eu vejo isso, né, pelo menos tentando responder a tua colocação, como uma parceria privada que essa CSA teve, né, para poder também ter um escoamento de produção ali para atender um outro segmento ali da cidade. Então, não sei Nosso agricultor, o Marcelo, tem essas parcerias, né? Sim. Embora agora na pandemia ele ficou a ver navios, né? Porque os restaurantes fecharam. Então você vê, no fundo, quem sustenta o agricultor são sempre os membros da CSA, porque faça chuva, faça sol, com pandemia, sem pandemia, a gente está lá, né, Ariel? Então, é bom a gente ter uma comunidade forte para sustentar esse agricultor. Eu só não sei se essa pergunta foi respondida, se ela pensou nessas parcerias públicas e privadas dessa forma. Oi, gente, vim aqui. Uhum. Respondeu sim, nossa, foi maravilhosa essas dicas da parceria pública, principalmente eu estava tentando pensar em como que a gente podia fazer isso acontecer, então gostei muito da ideia, e também eu pensei nessa parte dos restaurantes, né, no entanto, agora, nesse momento, talvez não seja viável agora, né, mas muito obrigada pelos esclarecimentos, pela apresentação, foi ótimo, realmente, eu ainda não fiz o curso, estou animada para quando começar os cursos aí, nem que seja online, eu vou adorar participar. E gratidão a todos aí que estão fazendo parte disso, fazendo isso acontecer. Obrigada a vocês. A gente quer cada vez mais CSAs no Brasil, né, Ariel? Vocês, por favor, comecem em CSAs, levem o impulso em relação a essas. Eu acho assim, né? Quem fez essa pergunta das parcerias é assim, né? A parceria ela tem dois lados. É muito bom você ter parceiros, só que os parceiros às vezes podem desaparecer e os coagricultores estão sempre ali. Por isso eu sou a favor de uma comunidade forte. A gente tem aqui o Emerson, que é ligado, né, ao governo. A gente sabe que nesse governo esses programas quase foram extintos, né, Emerson? Ou eu estou falando errado? Microfone do Emerson. Ele consegue ativar aí. Pode falar, Emerson. Então, a exemplo do local que eu trabalho, nós tínhamos um programa que, com a mudança de governo, desapareceu, né? Então, assim, os objetivos, as metas, quando muda um governo, os representantes políticos, eles têm outra cabeça, outros objetivos, enfim. Então, realmente, o CSA, ele está alheio a isso, ele tá acima, né, dessas questões aí políticas, mesmo parceria com o privado, né? Eu até gostaria de comentar ali uma perguntinha da pessoa de Porto Alegre que comentou da concorrência, né? Com as outras formas de cestas que estão surgindo agora, né? Não tem como comparar a CSA com essa entrega de cestas, porque na CSA, como vocês falaram aí, existe um vínculo do agricultor com o coagricultor, um vínculo de respeito, de amizade, de confiança. Você sabe quem está produzindo, como está produzindo, onde está produzindo. Se você for no mercado comprar um tomate, você não sabe de onde veio, quem que produziu, como produziu, né? Geralmente, o agricultor convencional, ele planta lá, mas ele não come o produto dele, né? Ele sempre tem um cantinho lá que ele não aplica o veneno e ele come de lá. Mas onde ele aplica o veneno é que ele vende para os mercados. A realidade é essa. Né? Então, assim, não tem como comparar. O CSA tá acima. Né? Então, realmente, é um círculo de vínculos, né? De amizade e confiança. Obrigada, Emerson. Nosso fã fiel, né? Então, o que eu queria... O Emerson explicitou muito bem, né? Os programas do governo podem ser maravilhosos, mas eles vão e vêm, e depende da boa vontade de cada gestão,
né? As parcerias com restaurante vão e vêm, e depende, os coagricultores e a CSA estão sempre lá, por isso eu particularmente sou a favor de uma comunidade de coagricultores forte, porque aí pode vir um vendaval e a gente está ali, né? Eu acho que realmente a gente tenta, às vezes eu tenho uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade de realmente conscientizar, né, esse agricultor que está chegando agora. Às vezes leva tempo para isso acontecer e às vezes ele sai muito antes de realmente essa mudança, essa consciência acontecer, né? Geralmente eles chegam ou porque é atrativo pelo preço, ou é atrativo por ser um alimento muito mais saudável, né? Por estar sem agrotóxicos, eles não têm essa consciência, toda essa pauta que vem por trás da CSA, e às vezes é difícil você conscientizar eles. Eu sinto isso, né? Mas eu sou nova também. É difícil, mas não impossível. Os 10 anos mostram. Então, tem que ter paciência, persistência, tem que ter clareza do que é uma CSA para você levar a ideia com clareza, com firmeza e ir construindo um caminho. É uma construção. Passo a passo, tijolo por tijolo, e a gente está aí para ajudar. A Cíntia de Sorocaba, né, Cíntia? Sorocaba é um case da CSA, sim, né? Porque é uma CSA que vai demorando, né? Mas que a Maria está lá, persistente, a Maria querida, parceira. E o Vanildo está aqui também já na live. Ele sempre está aqui. Que legal. Outra vez ele já estava por aqui também. Então não desistam, não desistam. Não, jamais. Obrigada, gratidão, viu? E a gente está à disposição aí para ajudar vocês, né? No que a gente puder também, porque a gente tem os nossos limites, né? Tá certo. Obrigada, gratidão. Aqui em São Luís também... Não, São Luís não pode desistir de jeito nenhum. Kézia, chama a gente para ir para São Luís aí, ó. Nunca fui em São Luís. Pode chamar, né, Ariel? Sim, com certeza. Gente, eu acho que está de bom tamanho, né? Foi até mais do que a gente imaginava. Eu adorei. Estou me superando para falar aqui nas redes sociais uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida, uma live, muito menos falando de CSA, mas com tantas pessoas queridas aqui com a gente, conhecidas e não conhecidas, né? Eu me sinto muito fortalecida, assim, muito feliz de ter esse círculo de calor à minha volta. O Ariel já é parceiro de uma vida, né? O Ariel e o Wagner, que não está aqui hoje. A gente está aí, né? Na alegria e na tristeza, né, Ariel? E como vocês ouviram o Ariel falar, o Encontro Internacional Mundial de CSA, o ano que vem, vai ser aqui no Brasil. As CSAs do mundo inteiro vêm para o Brasil. Então, que vocês estejam com a gente ajudando a organizar esse evento, né? O Brasil vai receber todos os países do mundo, né, Ariel? Sim, com certeza. Queria agradecer também a presença de todo mundo aí, por ouvir a Cláudia falando. Agradecer em nome do Wagner, que não pôde estar hoje junto com a gente, mas nas próximas com certeza ele vai estar. E é isso, né? A mensagem da CSA, eu deixar com vocês nessa noite de sexta-feira, é que sim, existe esperança no Brasil, ainda existe esperança no Brasil e nossa esperança está depositada toda no nosso movimento CSA. Então, avante CSA, muito orgulho desse movimento no país e fico feliz aí da gente conseguir trazer no ano que vem aí o resto do mundo para conhecer o que a gente está fazendo aqui.
Ariel, o Emerson está perguntando aonde. Emerson, a gente ainda está cogitando. A primeira é Manaus, a segunda Bahia, a terceira São Paulo. Não sabemos Isso. ainda. Depende desse cenário planetário, cósmico, mundial, maluco. A gente hoje não pode falar mais nada. Eu não sei nem se eu vou ali daqui até a esquina. Mas esses são os 3 lugares, né, Ariel? Isso. Primeiro E para a Manaus, gente segundo vai Salvador. contando para vocês, né? O Emerson, você está no grupo do Apreço, né? Então lá isso vai ser divulgado. Para ninguém ficar preocupado, o grupo do Apreço é um grupo que é só para pessoas que já têm CSA que funcionam, né? Então, Sorocaba está lá, Maria está lá, e como é um grupo grande, então tem representantes, porque não dá para estar todo mundo, né? E às vezes extrapola também o tema, então muita gente publica muita coisa. Mas a gente vai estar divulgando, porque a gente vai precisar de todos vocês para esse evento, né, Ariel? Sim, com certeza. Vamos precisar da ajuda de todo mundo aí. E conforme a gente fomos tendo mais notícias, a gente está esperando alguns fundos internacionais para ver de financiar o nosso evento aqui no Brasil também. E é só uma chamadinha agora para deixar todos vocês curiosos. Acho que era mais para isso mesmo, dizer que vai ser aqui no Brasil, com certeza. Mas a gente vai... A ideia é de co-construir com todo mundo, né? Então, a gente já conseguiu puxar para cá, mas agora os próximos passos vamos tomar todo mundo junto em coletivo. Gente, olha, profunda gratidão. Amei ver quem eu não conhecia e quem eu conheço. Está com vocês. A Laís de está aguardando o curso online. Só para falar, Laís, não vai ser o curso, né? Porque o curso não dá para fazer online, mas a gente vai tentar dar alguns conteúdos e vai ficar bonito. A gente está se dedicando, né, Ariel? Wagner, você e eu, e a gente avisa. O Ariel tem o e-mail, tem o contato, ele vai passar para vocês essa apresentação, a gente compartilha tudo que vocês precisam. E Késia, chama a gente para ir aí que a gente vai começar esse CSA, hein? Não é? Vamos lá para São Luís do Maranhão. Gente, ó, boa noite, gratidão a todos vocês, viu? Tchau. Tchau, Tchau, Ariel. pessoal. Até mais. Obrigada, Ariel. Tchau, Cláudia. Tchau.